Olá, gente! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos lá começar mais um conteúdo? Nós vamos voltar mais uma vez para a trigonometria, tá? Dessa vez de um jeito um pouco diferente, porque a gente vai trabalhar com adição e subtração de arcos. Não é que a gente não vá trabalhar com o que a gente já viu no ciclo trigonométrico, mas a gente vai se apegar muito agora a algumas fórmulas, tá certo? Então vamos lá dar início. Quando eu falo de adição e subtração de arcos, aí me vem à mente assim, se eu pegar o seno de 30 mais 15, é a mesma coisa de eu pegar seno de 30 mais seno de 15? Não. Quando eu adiciono ou subtraio dois arcos dentro do seno e não seno de 15 mais seno de 30, a gente precisa aplicar outra fórmula para podermos desenvolver corretamente a resolução, tá certo? Ó, por exemplo, quando eu tenho aqui o seno de dois arcos, seno de A mais B. Se você olhar aqui, eu tenho uma fórmula. Quando eu desenvolvo, eu vou ter o quê? Seno de A vezes o cosseno de B, mais seno de B vezes o cosseno de A. Esse é o desenvolvimento para o seno da soma de dois arcos, certo? Então, quando, pelo amor de Deus, não façam isso, vocês até me provocar um infarto. Vocês pegarem seno de A mais B do jeito que está aqui e colocar seno é igual a seno de A mais seno de B. Está errado, tá bom? Vocês têm que desenvolver essa fórmula para obter o resultado correto. E o cosseno da soma, ele é um pouquinho diferente. Se vocês perceberem, no seno da soma, eu pego o seno do primeiro arco vezes o cosseno do segundo arco, mais o seno do segundo arco vezes o cosseno do primeiro arco. Eu faço uma troca. Já no cosseno da soma, eu vou ter o cosseno do primeiro arco vezes o cosseno do segundo, certo? Eu multiplico os dois cossenos e subtraio. Vou subtrair o seno de A vezes o seno de B. Quer dizer, então, que quando eu tiver o cosseno da soma, na fórmula, o sinal da operação vai ser negativo, vai ser uma subtração, tá certo? No seno, não. No seno, quando é seno da soma, eu vou ter uma adição, certo? E se fosse a diferença? Seno e cosseno da diferença de dois arcos. A diferença de dois arcos do seno só muda o sinal. Eu tenho seno de A menos B igual seno de A vezes cosseno de B menos seno de B vezes cosseno de A. Percebam que a diferença entre essa fórmula e a fórmula da soma só é o sinal, certo? Quando é seno da soma, ele vai adicionar essas multiplicações. Quando é o seno da diferença, ele vai subtrair essas multiplicações. E no cosseno? O cosseno da diferença, se você comparar com o cosseno da soma, a única coisa que vai estar diferente também será o sinal, certo? Quando for cosseno da soma, eu vou ter uma subtração. Quando eu tenho o cosseno da diferença, eu tenho uma adição, tá bom? Então, cuidado quanto a esse jogo de sinais, porque às vezes a gente erra, esquece e o sinal faz toda a diferença, tá certo? Também temos a tangente da soma e a tangente da diferença de dois arcos. A tangente da soma é dada por essa fórmula. Tangente de A mais tangente de B, dividido por 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Percebe que como é a tangente da soma, no numerador tem a soma das tangentes. E no denominador eu vou subtrair de uma o produto dessas tangentes, tá certo? Já na tangente da diferença, eu vou mudar só o sinal. Em cima, que é o numerador, eu vou fazer a diferença entre as tangentes. E embaixo eu vou somar o produto dessas tangentes, tá certo? Então, fiquem atentos a essa troca de sinais aí. E derivado dessa adição de arcos e subtração de arcos, nós temos os arcos duplos, tá? Então, o que seria o arco duplo? É quando você tem a soma de dois arcos, tipo, seno de A mais A. Só que a gente não vai colocar desse jeito, a gente vai colocar, ó, o seno do arco duplo, por exemplo, a gente vai colocar o seno de 2A, que é A mais A, vai ser igual a 2 vezes seno de A vezes cosseno de A. Professora, como é que eu chego nessa fórmula?
Basta lá na fórmula que a gente acabou de ver, o seno da soma, em vez de você colocar A mais B, você colocar A mais A. Você vai chegar nessa fórmula, 2 vezes seno de A vezes cosseno de A. Tá? Já o cosseno do arco duplo, eu tenho 3 derivações. Por quê? Vamos olhar para a primeira. Na primeira, o cosseno do arco duplo vai ser igual ao quadrado do cosseno de A menos o quadrado do cosseno do seno de A. Por que eu tenho as derivações? Porque pela relação fundamental da trigonometria, o seno ao quadrado de A é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de A. E o cosseno ao quadrado de A é 1 menos seno ao quadrado de A. Então, quando a gente faz essas substituições, a gente consegue desenvolver mais 2 fórmulas. O cosseno de 2A sendo 2 vezes cosseno ao quadrado de A menos 1. E o cosseno de 2A sendo 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de A. Isso aqui foi, essas 2 últimas fórmulas, elas derivam da primeira, só substituindo pela relação fundamental da trigonometria, tá certo? Vamos agora para a tangente do arco duplo. Na tangente do arco duplo, a gente vai ter a mesma situação. Se vocês substituírem lá naquela fórmula que eu acabei de dar e colocarem 2 arcos iguais, tangente de A mais A, por exemplo, você vai obter o quê? 2 vezes tangente de A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Tá bom? Professora, eu tenho que decorar essas fórmulas? Não, você tem que aprender de fato, né? Mas como é que a gente vai fazer aprender isso? É na prática. A gente vai perceber que com o tempo, fazendo essas atividades, a gente vai resolvendo as questões de trigonometria, a gente consegue pegar essa prática, porque não tem segredo. Na verdade, esse conteúdo ele é bem mais simples do que os conteúdos anteriores de trigonometria. Por quê? É a aplicação de fórmula. Então, você vai ter a questão, você vai observar o que a questão quer e logo em seguida você vai fazer a aplicação da fórmula adequada, tá bom? E é só aplicar a fórmula, só isso. Vamos fazer umas questões, então. Na página 91, dessa vez é do livro, do segundo livro de vocês, tá bom? O livro 1B, que vocês vão pegar na página 91, que é a nossa frente B. Na primeira questão, a gente tem o seguinte: calcule o valor da expressão de seno de 15 graus mais cosseno de 15 graus. Aí você pergunta, professora, mas eu não sei quem é seno de 15 graus. A gente só não tem nem a tabela, não tem. A questão não me deu aqui o seno, o valor do seno, como é que eu, de 15 graus, que não é um ângulo notável. Como é que eu vou saber? Você pode fazer uma soma ou uma diferença para chegar nesse valor. Por exemplo, como é que eu obtenho 15 graus? Eu posso pegar 45 menos 30, não dá 15? E 45 e 30 são 2 ângulos notáveis que vocês conhecem, quem é o seno, quem é o cosseno, quem é a tangente. Então, a gente vai fazer isso. Vamos utilizar a fórmula da diferença do seno, seno de A menos B, que é aquela que eu sempre vou colocar para a gente poder fixar. Seno do primeiro arco vezes o cosseno do segundo, menos o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Aí, em vez de a gente colocar o 15 graus, a gente sabe que o seno de 15 graus eu posso obter como seno de 45 menos 30. Aí vem um e fala assim, tia, e se eu tiver feito seno de 60 menos 45? Porque 60 menos 45 também dá 15. Vocês vão, se vocês aplicarem essa sugestão ao invés de 45 menos 30, vocês vão perceber que vai dar o mesmo resultado, certo? A matemática é perfeita, não tem como a gente utilizar, só porque a gente utilizou situações diferentes para um mesmo ângulo, não significa dizer que vai dar resultados diferentes, eles vão dar exatamente iguais. Então, se vocês quiserem resolver essa questão utilizando o seno da diferença de 60 por 45, vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado que a gente vai obter aqui, tá certo? Então, vamos lá. O seno de 45 menos 30. Então, o 45 é o meu primeiro arco e o 30 é o meu segundo arco. Então, eu vou ter seno de 45 menos 30 vai ser igual o seno do primeiro arco, seno de 45, vezes o cosseno do segundo arco, cosseno de 30, menos seno de 30 vezes cosseno de 45. Só há uma troca. Percebam aí, o seno do primeiro tem que estar e na outra parte o seno do segundo arco. Tá certo? Então, você tem isso aí. Todas essas razões trigonométricas vocês conhecem. Quem é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Quem é o cosseno de 30? É o quê? Raiz de 3 sobre 2. Seno de 30, 1 sobre 2. E cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2.
A gente resolve, faz a resolução aqui, porque você vai ter raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6. 2 vezes 2 é 4. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Então, eu vou obter aí, ó, raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. Professor, o resultado realmente é esse? É, tá bom? Não esperem por um valor inteiro. Não, você vai obter, nessas questões, vocês geralmente vão obter soluções desse estilo, certo? De expressões algébricas, certo? Vamos lá, só que não é isso que a questão quer. A questão quer a soma do seno de 15 com o cosseno de 15. Então, a gente tem que obter agora o cosseno de 15. Como é que eu obtenho o cosseno de 15? Nós podemos utilizar o mesmo raciocínio. O cosseno da diferença, só que não é o seno agora, é o cosseno. O cosseno de 45 menos 30, que vai dar 15. Então, eu tenho aí cosseno de A menos B. Percebam que a fórmula é diferente. É o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais, certo? É mais. Mesmo sendo o cosseno da diferença, é mais. Seno do primeiro vezes o seno do segundo. Então, eu tenho aí, ó, cosseno de 45 menos 30. Cosseno de 45 vezes cosseno de 30, mais seno de 45 vezes seno de 30. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o seno de 30, 1 sobre 2. Quando eu resolvo, eu obtenho o quê? Raiz de 6 sobre 4, porque é raiz de 2 vezes raiz de 3. 2 vezes 2, 4. Mais raiz de 2 sobre 4. Pronto. Agora, como eu quero o seno de 15 mais o cosseno de 15, eu vou somar esses dois resultados. Então, eu vou ter seno de 15 é raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. E o cosseno de 15, raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4. Você tem aí o menos raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4, ele nula, né? Ele fica zero. Então, vai ficar somente 2 raiz de 6 sobre 4. Você pode simplificar. Dividindo por 2 vai ficar raiz de 6 sobre 2. Então, o resultado que eu queria nessa questão é esse. Tia, eu preciso fazer tudo isso? Sim. Agora, vocês vão perceber que para obter um resultado simples nessa questão, numa questão de adição ou subtração de arcos, o desenvolvimento geralmente é nesse tamanho, desse estilo, tá certo? Vamos para mais uma questão. Na segunda questão, tem uma questão de simplificação, tá? Simplifica a expressão dado cosseno de x dividido diferente de zero. Gente, eu vou aqui aplicar a fórmula do seno da diferença e do seno da soma, tá bem? Então, seno de 60 menos x mais seno de 60 mais x dividido por raiz de 3 vezes cosseno de x. Vamos lá. Seno de 60 menos x é o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, menos seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Então, seno de 60 vezes o cosseno de x, menos seno de x vezes cosseno de 60. Só fez a multiplicação aí dos fatores, tá bom? Mas, quando eu desenvolvo o seno da soma de 60 mais x, eu vou ter o quê? O seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, no caso, seno de 60 vezes o cosseno de x, mais seno do segundo, seno de x, vezes o cosseno do primeiro, que é 60. Vocês percebem que eu tenho aí dois termos que são iguais e opostos, que é o seno de x vezes o cosseno de 60. Eles têm um menos e tem um mais. A gente sabe que ele vai zerar, né? Mais e menos, como são iguais, ele vai ser igual a zero. Então, nos resta somente seno de 60 vezes cosseno de x duas vezes, porque os termos são iguais. Então, eu vou obter o quê? E outros, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Você já pode substituir. Raiz de 3 sobre 2 vezes cosseno de x, mais raiz de 3 sobre 2 vezes cosseno de x. Percebam que os dois termos são iguais. Então, eu posso pegar o quê? 2 vezes raiz de 3 sobre 2 vezes cosseno de x sobre raiz de 3 vezes cosseno de x. Eu posso simplificar 2 com 2. Fica somente raiz de 3 vezes cosseno de x. Olha o que apareceu. Apareceu uma divisão de termos iguais. Então, eu vou ter que vai ser igual a 1. Então, essa simplificação dessa expressão é igual a 1. Simples assim, tá certo? Vamos para a questão 3. Prove a identidade. Quando a gente vai falar nos conteúdos mais adiante, a gente vai falar sobre identidade trigonométrica, certo? Então, quando eu falo prova a identidade, eu preciso sair de um membro e chegar no outro, porque a gente sabe que uma igualdade é composta por dois membros.
O primeiro membro antes da igualdade e o segundo membro depois da igualdade. Então, aqui eu preciso desenvolver um membro para chegar no outro. Isso é provar a identidade. Então, quando eu pego aqui o primeiro membro, cosseno de x menos 90, menos cosseno de x mais 90. E eu tenho que chegar a 2 vezes seno de x. Então, o que eu faço? Eu vou desenvolver essa primeira parte, tá? Então, percebam que eu vou utilizar o cosseno da diferença e o cosseno da soma. O cosseno da diferença vai ficar o quê? O cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais seno do primeiro vezes o seno do segundo. Então, fica assim. O segundo, menos, aí cosseno de x mais 90, que é o cosseno da soma. Lembrando que vai ficar negativo na hora da operação. Então, fica cosseno de x vezes cosseno de 90, menos seno de x vezes seno de 90. Gente, quem é o cosseno de 90? É 0. Quem é o seno de 90? É 1. Substitua esses valores. Então, eu vou obter o quê? Cosseno de x vezes 0, seno de x vezes 1, menos cosseno de x vezes 0, menos seno de x vezes 1. Quando eu pego cosseno de x vezes 0, é 0. Então, esse já sai da minha expressão. Fica somente seno de x vezes 1, que é seno de x. Aí, menos e menos fica mais, não é isso? Seno de x vezes 1, seno de x. Então, obter seno de x mais seno de x, que é 2 seno de x. E fica provado a minha identidade, porque a segunda parte da minha igualdade é 2 vezes seno de x. Então, eu saio de um lado e cheguei no outro, tá certo? Isso é provar a identidade. Deu para entender? Ótimo. Vamos para a próxima questão. Na próxima questão, eu tenho, se seno de 37 graus é igual a 3/5, calcule cosseno de 37, cosseno de 34 e 167. Aí você fica aqui, meu Deus, tia, não é... Como é que eu vou fazer isso se eles não são ângulos notáveis? Mas você tem o seno de 37. Para obter o cosseno é muito simples, é utilizar a relação fundamental da trigonometria. Então, eu vou ter, ó, que o seno ao quadrado de 37 mais cosseno ao quadrado de 37 vai ser igual a 1. Quem é o seno de 37? 3 sobre 5. Então, 3 sobre 5 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de 37 igual a 1. Esse 3 sobre 5 vai ficar 9 sobre 25. Eu passo para o segundo lado. Então, fica cosseno ao quadrado de 37 igual a 1 menos 9 sobre 25. Você faz o MMC, né? Aí vai ficar o quê? 16 sobre 25. Então, eu tenho, passo como raiz, você vai ter cosseno de 37 vai ser igual a 4/5. Aí você vai... Já respondeu a primeira alternativa, tá bom? Já respondeu a primeira alternativa. Na alternativa B, eu quero saber quem é o cosseno de 74 graus. Aí você pergunta, cosseno de 74. Não dá para obter uma soma ou uma diferença, mas você percebe que o 74 é o dobro do 37. Se é o dobro do 37, então eu posso utilizar o cosseno do arco duplo, certo? Como é a forma do cosseno do arco duplo? Cosseno de 74 é igual a cosseno de 2 vezes 37. Então, aí eu vou ter a fórmula, posso utilizar essa, cosseno ao quadrado de 37 menos seno ao quadrado de 37, que é a primeira fórmula do cosseno do arco duplo, tá bem? Então, quem é o cosseno de 37? É 4/5, né? Ao quadrado fica quanto? 16/25. O seno ao quadrado de 37. O seno de 37 é 3/5. Ao quadrado fica quanto? 9/25. Então, fica 16/25 menos 9/25. Então, quer dizer que o meu cosseno de 34 graus vai ser 7/25. Show de bola, né? Vamos agora para a alternativa C. Na alternativa C, eu tenho seno de 67 graus. Como é que eu obtenho seno de 67 graus? 67. Quais são os ângulos que eu já tenho? Eu tenho um seno de 37. Para 67 é 30 graus. E você conhece quem é o ângulo de 30 graus, o cosseno e o seno. Então, eu posso utilizar o seno da soma. Posso pegar que o seno de 67 é igual ao seno de 37 mais 30. Então, tem o seno da soma, que é o seno do primeiro ângulo, vezes o cosseno do segundo, mais seno do segundo, vezes o cosseno do primeiro. Então, fica como? Seno de 37 vezes cosseno de 30, mais seno de 30 vezes cosseno de 37.
Quem é o seno de 37? Lá na questão diz 3 sobre 5. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 30, 1 sobre 2. Cosseno de 37, a gente obteve na questão alternativa A, 4 quintos. Então, resolvendo, eu vou ter 3 raiz de 3 sobre 10, mais 4 sobre 10. E temos aí, então, o seno de 107 graus, que é igual a 3 raiz de 3 sobre 10, mais 4 sobre 10. Pode colocar numa fração só se vocês quiserem, tá? 3 raiz de 3 mais 4 sobre 10, tá bem? Então, resolvam. Vamos agora fazer o seguinte. Vocês vão resolver a página 93, questão 3, 5 e 6. E vão me entregar, tá bem? Não esqueçam, essas questões elas são importantes para vocês poderem treinar e avaliar o aprendizado de vocês, ok? Um abraço, um beijo para todos.